Olá pessoal, eu me chamo Lívia Barbosa, eu tenho graduação em História, licenciatura e bacharelado pela UFRN, também possuo mestrado pela mesma instituição. Atualmente eu faço doutorado pela Universidade Federal Fluminense, sou professora de História e também atuo na área de pesquisa, atualmente atuando como historiadora e genealogista. Eu acho que o papel de historiador nas redes sociais, no mundo digital como um todo, ele pode ser, além de tudo, um papel social. Um papel que tem a ver com o compromisso que nós, profissionais da história, temos com a construção de narrativas sérias, bem embasadas do passado e a difusão disso para a comunidade, para o público amplo. E eu venho notando que o público ele tem sim interesse em aprender sobre história. Nós temos que ocupar esses espaços para garantir que conteúdo sério, conteúdo denso, conteúdo com referencial está sendo difundido para a comunidade ampla, porque existem outros grupos que estão também ocupando os espaços da rede social, difundindo mentiras, distorcendo o passado, trazendo noções completamente absurdas. Nós estamos em um momento que nós temos que explicar que ocorreu uma ditadura no Brasil. Nós temos que explicar o que é o fascismo. Então, se nós historiadores, historiadoras, professores de história, profissionais da história como um todo, não ocuparmos esse espaço, não garantirmos com outros pesquisadores, com outros profissionais das ciências humanas, que conteúdo de qualidade, conteúdo sério, denso, comprometido com a ciência está sendo difundido, nós corremos um sério risco de termos esses espaços sendo ocupados por indivíduos, por grupos que difundem narrativas irresponsáveis, mentirosas e negacionistas a respeito da nossa história. Os conteúdos que eu percebo que mais tem engajamento são os conteúdos primeiros, os conteúdos mais simples possíveis. Então, quando eu explico o que foi, quem é, o que é um determinado conceito, eu tenho um retorno muito importante dos meus seguidores, inclusive de pessoas que não são meus alunos, que não são colegas da área de história. Alguns posts que eu percebo que tem muito engajamento são os posts que explicam noções básicas da história. Então, por exemplo, eu fiz um post que era sobre as categorias fundamentais da história. Então, eu estava discutindo o que é anacronismo, o que é historiografia, o que é tempo, o que é espaço. E as pessoas me deram um retorno muito interessante desses posts. Eu percebo também que uma história que escapa daquilo que geralmente era difundido de forma complicada nos livros didáticos algumas décadas atrás, ou seja, uma história social, uma história vista de baixo, uma história dos excluídos, são posts que eu percebo que tem muito engajamento, muito compartilhamento, muitos comentários, porque as pessoas estão sedentas de uma história que escape aquela história dos vencedores, a história dos grandes heróis, todas essas narrativas muito tradicionais que ainda circulam no cinema, na televisão, nos livros didáticos mais antigos. Essas narrativas estão começando a ser questionadas pelas novas gerações. Então, quando eu faço posts a respeito de uma história problematizada, uma história que questiona as narrativas únicas, história vista de baixo, eu percebo que eu tenho um retorno muito legal do público, do pessoal que me segue. Inclusive, eu percebo um crescimento na página quando eu faço esse tipo de post. E isso é muito legal porque quando eu criei a página, eu decidi que eu queria ali publicar conteúdo didático e ao mesmo tempo denso, feito com seriedade, com comprometimento. E aquilo que eu publico na minha página hoje não é muito diferente daquilo que eu abordava em sala de aula. Então, eu percebi que aquilo que eu discutia com os meus alunos do ensino médio integrado
também pode ser discutido nas redes sociais com um público amplo. Eu acho que os desafios do historiador, da historiadora, dos professores de história em lidarem com o mundo digital é, primeiro, se adaptar às linguagens que são utilizadas, né, aos formatos, aos conceitos, ao uso das redes sociais, entender os algoritmos, e tudo isso acaba sendo muito oneroso para nós. Eu, por exemplo, eu criei a página no Instagram, mas eu, ao mesmo tempo, estava dando aula. Agora eu estou escrevendo a tese e trabalhando como pesquisadora. Então, ter que administrar tudo isso, criar conteúdo de qualidade, lidar com o tempo é um dos desafios. E principalmente entender como essas redes sociais, como essas plataformas, elas funcionam, qual é a lógica delas, qual é a estética de posts que nós temos que criar para atrair o público, o que é interessante de estar sendo feito de acordo com cada rede social, por exemplo. Eu acho que um outro grande desafio é lidar com o negacionismo. Porque quando nós estamos produzindo conteúdo que questiona essas narrativas negacionistas que vêm sendo difundidas, como, por exemplo, que a ditadura militar não existiu, nós vamos ter, né, pessoas que vão questionar, que vão desafiar essa narrativa e que, inclusive, podem, de alguma forma, querer deslegitimar o nosso trabalho. Então, lidar com essas narrativas paralelas que ocorrem no mundo das redes sociais, no mundo digital, é um grande desafio. Ao mesmo tempo que eu acho que se apresenta como uma provocação para que nós, profissionais de história, cada vez mais ocupemos esses espaços.